eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um personagem que, através das suas decisões, através da história da sua vida, nós podemos perceber como ele regeu a sua vida e como isso reflete em nós hoje. Peço que os irmãos abram esse texto em 2 Crônicas, capítulo 18, e leremos somente 3 versículos. Segunda Crônicas, o capítulo 18. Segunda Crônicas, capítulo 18. Perdão, irmãos. E os 3 primeiros versos, diz assim a palavra de Deus: Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Que Deus nos dê um entendimento desta palavra nesta noite. Esse texto, irmãos, ele é um texto profundo e impressionante. Agora que precisamos de um pouco de contexto para entender o que está se passando aqui. A história, ela vai se passar dos capítulos de 17, 18, 19, 20 e 21. Quem quiser pegar a história completa, depois em casa, leiam 2 Crônicas, de 17 ao capítulo 21. Nós não iremos ler todo, mas o trecho que eu gostaria de destacar são esses 3 versículos. Os irmãos se lembram que o reino de Israel, após a morte de Salomão, foi dividido. Nós temos 10 tribos ao norte de Israel, formando o reino de Israel, e 2 tribos ao sul, formando o reino de Judá. Houve então uma separação entre esses 2 reinos, durante o qual, este período, o reino de Israel e de Judá eram rodeados de vários povos inimigos que combatiam persistentemente o povo de Deus. Então, quando nós observamos aqui, nós vemos que temos um assunto sendo tratado entre 2 reis do mesmo povo. O livro de Reis, 1ª e 2ª Reis, e o livro de Crônicas vão contar as histórias dos reis e dos reinos de Israel. E esse texto nos leva a refletir, meus irmãos, com quem temos nos aliançado? Muitas das nossas decisões, e até mesmo as mais espirituais, são moldadas por aqueles a quem damos espaço em nossas vidas. A influência das companhias íntimas, quando nós desprezamos, pode se tornar uma das maiores fontes de tropeço para o povo de Deus. Nós temos muito desprezado o poder da influência daqueles ou daquilo que temos colocado próximo de nós, da nossa casa, da nossa família. As amizades e as alianças que nós cultivamos refletem e muitas vezes moldam a nossa caminhada com o Senhor. O quanto nosso caminho vai sendo alterado e mudado conforme Deus vem colocando pessoas na nossa frente. O quanto nos servimos de servos de Deus, enviados do Senhor para restaurar a nossa alma, servos do Senhor para corrigir nosso caminho, para abrir nossa mente e mudar muitas vezes completamente por onde andamos nossas vidas. Um conselho dado na hora errada,
uma palavra que minimiza o pecado e uma parceria firmada sem oração. Tudo isso, meus irmãos, pode nos levar, ainda que tenha boas intenções por trás, para longe dos propósitos de Deus. E então, ao abrirmos as páginas da Bíblia em 2 Crônicas, nós encontramos não apenas uma repetição dos acontecimentos do livro de Reis, como numa primeira leitura pode dar essa impressão, mas a Bíblia está se repetindo, está contando as mesmas histórias, mas o livro de Crônicas ela é uma releitura teológica dirigida ao povo de Israel, que acabava de retornar do cativeiro babilônico. Então, o povo de Israel estava preso na Babilônia, ele retorna para a sua terra, e então os cronistas, inspirados por Deus, começam a recontar a história dos reis e do reino de Israel, para fazer o povo entender o que foi que aconteceu com eles, que os levou a um cativeiro, os levou a um mau caminho, e o que era necessário para que eles agora, que estão de volta em casa, retomem um bom caminho. O cronista busca, através dessas histórias, destacar os aspectos centrais da aliança de Deus, do culto e da linhagem messiânica. Por isso que o livro de Crônicas ele é tão importante e, apesar de ser parecido, difere muito dos livros de Reis. Então, em 2 Crônicas, capítulo 18, nós entramos em uma narrativa carregada de uma tensão espiritual e uma tensão política. O encontro entre Josafá, o rei piedoso de Judá, e Acabe, o rei perverso de Israel. A gente precisa parar para lembrar quem são esses personagens. O reino de Israel ficou marcado como um reino ímpio, porque todos os seus reis se voltaram para outros deuses, para Baal e os Baalins, os deuses do panteão de Baal, deuses sírios. Houve então um sincretismo religioso dentro do reino de Israel, e que foi marcado por reis que governaram Israel, eram reis ímpios, que caminhavam para longe dos caminhos de Deus. Já em Judá, o reino do sul, ele foi marcado por reis que ora eram fiéis a Deus, ora eram infiéis a Deus. Então o reino de Judá é um reino muito controverso, porque apesar de vários reis tentarem se manter dentro dos caminhos de Deus, levantavam-se outros reis que por sua impiedade levavam o povo ao pecado, levavam o povo à idolatria. Então temos o reino de Judá então em um momento bastante idólatra, quando se levanta Asa, um grande reformador, um rei que resolveu retomar o povo para o caminho correto. E ele começa uma série de reformas e começa a andar nos caminhos de Deus e trazer o povo a andar novamente no caminho de Deus. Asa, ele é reconhecido na Bíblia como um bom rei, um servo de Deus que começa a retomar o povo ao caminho correto. Seu filho, logo em seguida, é Josafá. E Josafá segue os passos de seu pai. E no capítulo 17 de 2 Crônicas, vem relatando que Josafá foi um rei que andou segundo os preceitos de Deus, e por causa disso, Deus o abençoou sobremaneira. Ele recebeu glórias, poder e riqueza. Seu reino ficou forte e ele era um reino militarmente poderoso, além de possuir grandes riquezas, e Josafá edificou muitas cidades. Então, o reino de Josafá é um reino de destaque nos seus primeiros anos, por causa da atuação do seu pai e por causa da continuidade dada por eles. Quem era Acabe? Acabe, ele é o principal antagonista da história de Elias. Os irmãos lembram lá de Elias, as histórias do profeta Elias? Aqui está se passando nesse período. Elias, ele foi aquele que profetizava contra o reino de Israel e contra Acabe. Acabe tinha uma mulher bastante conhecida. O nome da mulher de Acabe era Jezabel, que no nosso meio virou até insulto. Jezabel era uma mulher perversa, horrível, idólatra, uma mulher que perseguia os servos de Deus,
uma mulher que assassinava, uma mulher que levou o povo à idolatria. Era uma prostituta e uma sacerdotisa de Baal que levava o povo para longe dos caminhos de Deus, e ela odiava e perseguia ao Deus de Israel, seduzindo seu marido a caminhos cada vez mais perversos. E as histórias que a Bíblia conta das peripécias de Jezabel e Acabe são de arrepiar os cabelos. Este era Acabe, um rei perverso e ímpio. Acabe fazia fronteira com a Síria, um reino inimigo do povo de Deus que, vez por outra, procurava invadir para tomar as terras. Esses eram Josafá e Acabe. Essa aproximação entre esses dois reinos nos deveria causar desconforto. É o justo estendendo a mão para o ímpio, em nome da convivência e da diplomacia. O capítulo 18, ele não pode ser lido isoladamente, ele é parte desse drama maior. O drama da aliança de Deus e seu povo e as constantes infidelidades do povo ao longo da história. Veja que isso não é uma história nova na Bíblia, mas é uma história que se repete, porque desde o Éden, onde o homem escolheu ouvir a voz da serpente em vez da voz de Deus, até aos reis que buscavam alianças humanas, ao invés de confiar no Senhor, nós vemos a inclinação natural do coração do homem é pela independência e não pela obediência. Veja, irmãos, analisando nosso coração, se não é assim. Se muitas vezes nós procuramos resolver as coisas pelo nosso meio, pela nossa cabeça, quantas vezes nós paramos para antes consultar ao Senhor? Quantas vezes nós vivemos e vamos resolvendo nossa vida e poucas vezes consultamos ao Senhor? A gente deixa para consultar ao Senhor uma outra coisa. Ou a gente deixa para pedir socorro ao Senhor quando o negócio aperta. Mas enquanto não, a gente vai resolvendo. E o Senhor vai ficando de lado das decisões que vamos tomando, das escolhas que vamos fazendo. A história de Josafá e Acabe, ela é trágica, porque ela nos mostra como até homens que são tementes a Deus podem ser seduzidos por uma aparência de unidade, por uma suposta causa comum, por um apelo à paz e segurança. Como essas coisas vão nos seduzindo a abrir mão de pontos fundamentais da fé e do nosso relacionamento com Deus para estarmos de bem com o próximo. E temos feito concessões em prol de uma unidade, em prol de uma paz, abrindo mão de pontos centrais do Evangelho. Em prol de um bom relacionamento com o mundo, em prol de obtermos alguma vantagem, algum espaço na mídia, em prol de, digamos, não, mas é em favor de espalhar o Evangelho. Então a gente abre mão disso aqui, a gente não fala disso aqui, e temos adulterado o Evangelho. Somos evangélicos que têm adulterado o Evangelho porque temos feito concessões para viver em relacionamento com um homem de paz, abdicando do relacionamento que temos com o nosso Deus. Temos agido semelhante a Acabe. Apenas em Cristo encontramos um rei que nunca se associa com o mal, que nunca é enganado e que nunca firma alianças inconsistentes com a santidade divina. Será que é só por isso, meus irmãos, que devemos observar a santidade de Deus que habita em nós, ou o Espírito Santo não habita em nós, ou o Espírito Santo não é Deus? Então, como que o Espírito Santo, habitando no meio do seu povo, dentro de nós, no nosso coração, pode ser conveniente com o pecado das nossas ações ou com as concessões que fazemos para andar junto com o ímpio? Porque Jesus, quando esteve na terra, ele andava com os pecadores, mas ele repreendia o pecado. Ele andava com aqueles que eram abertamente pecadores contra Deus, mas o que ele dizia a eles era: vai e não peques mais.
Jesus cobra uma regeneração dos nossos pecados, porque o seu reino não compactua com pecadores. Para nós andarmos com Cristo, precisamos ser regenerados, precisamos de arrependimento, precisamos nos voltar para Ele e não fazer concessões com o pecado. Cristo nos chama a uma radicalidade de abandono do pecado e de retorno completo a Ele. É nesse contraste que nós vemos o que Romanos, e eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Romanos capítulo 5, versos 18 e 19. Romanos capítulo 5 e os versos 18 e 19. Esse texto, ele nos mostra que se em Adão todos pecaram e foram condenados, todos os que creem são justificados. Romanos capítulo 5 e os versos 18 e 19 diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Se em Adão todos pecaram e foram condenados, em Cristo todos os que creem são justificados. Cristo, ele não apenas evita as alianças com os ímpios, ele vence definitivamente o mal por meio da sua obediência perfeita. E é esse o contraste entre a fragilidade humana e a fidelidade divina que nós somos chamados a observar. Com temor, então, nós devemos olhar para as alianças que Acabe fez e cada uma delas nos traz uma lição que não pode ser ignorada. A primeira delas, nós encontramos no primeiro versículo. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. A primeira aliança desastrosa, das 3 alianças desastrosas, foi uma aliança de casamento. E ela nos fala sobre relacionamento. O que é que Josafá poderia estar pensando? Vou unir o meu filho com a filha de Acabe. E quem sabe o reino possa voltar a ser unido. Quem sabe os meus netos, quando vierem a reinar, reinem só sobre um trono. Josafá pensou que algo poderia ser bom nesta união. Ele, por sua ideia, resolveu: não vamos unir. Vamos retornar o reino está dividido, nosso povo está dividido. Vamos aqui tentar procurar ser um povo só. E através do casamento, Josafá aparentou-se com Acabe. Apesar de toda a sua piedade e sua sabedoria, aparentar-se com Acabe ao unir o seu filho a Atalia, filha de Jezabel e de Acabe, Josafá acabou tomando uma das decisões mais desastrosas do seu reino. O que parece ser apenas uma aliança política, ela é na verdade uma violação espiritual. A aliança conjugal entre a casa de Davi e a casa de Onri, que era a casa de Acabe, estabelece um canal direto de influência idólatra sobre o povo de Judá. Atalia, mais tarde, extermina quase toda a linhagem davídica e assume o trono. E foi um dos momentos mais sombrios da história de Judá. E a gente vai chegar lá. Meus irmãos, o julgo desigual no casamento é uma porta aberta para a infiltração do erro na intimidade do lar. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, alerta de forma clara: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O casamento é instituído por Deus para refletir a união de Cristo com a igreja. Como diz em Efésios, o capítulo 5. Ela reflete a união perfeita de Cristo com o seu povo. Então este casamento ele não pode ser colocado em julgo desigual, porque Cristo não se relaciona de maneira desigual. Torna-se então mal direcionado.
Um casamento desigual torna-se espaço de conflito espiritual e de influência mundana. Nossos lares devem ser santuários de adoração de Deus. Deve ser uma continuidade do culto prestado público para o espaço privado e não deve ser espaços de campos de batalha entre luz e trevas. O lar é um espaço de refrigério, repouso e segurança espiritual e não um espaço de constante batalha com Satanás, onde Satanás tenta exercer influência na nossa família e nós temos que continuar continuamente estar em luta contra a influência do mal. Percebem, irmãos, quando nós estamos em constante luta fora e quando chegamos em casa temos o refrigério de saber que estamos ao lado de servos de Deus. E isso ainda nos leva a muitas vezes a conflitos por causa do pecado que habita em nós. Que aqueles, meus irmãos, que ainda não se casaram, que busquem em oração e conselho alianças que glorifiquem a Deus. Mas aqueles que já se encontram em situações difíceis, não se desesperem. Há graça, há sabedoria e há direção para lidar com os desafios de uma aliança mal firmada. Porque Cristo, meus irmãos, Ele é o noivo fiel que nos ensina a amar com santidade. Ele se entrega pela igreja para purificá-la. A aliança que temos com Ele não é apenas emocional, é sacrificial e ela é eterna. A segunda aliança que Josafá vem estabelecer com Acabe, a segunda aliança desastrosa é a aliança comercial de sociedade. O versículo 2 diz: ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Quem foi para Acabe? Ou quem foi ter com Acabe em Samaria? Josafá. Acabe fez o quê? Matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Veja então que depois de estabelecer laços familiares com Acabe, Josafá aceita participar de um banquete em Samaria, onde Acabe o envolve em planos políticos e militares. O que é que Acabe faz? Olha, está vindo aí, Josafá tem um exército poderoso, está com uma boa economia, eu posso me beneficiar disso. O que é que ele faz? Venha para cá, vamos banquetear com os nossos filhos, traga sua comitiva. E aí quando eles vêm, Acabe faz tudo para encantar os olhos de Josafá, com uma boa recepção, com uma boa conversa, com abraços, e com festas, e com música, e ele envolve todos, mas não somente Josafá, todo mundo que veio com ele, todo mundo se encanta com Acabe. Mas não é possível, que esse homem é isso tudo que estão dizendo, que esse homem é tão perverso assim, olha como ele está nos tratando. Nós somos servos de Deus, olha aqui como nós estamos sendo recebidos, aqui é uma bênção. Deus está abrindo o coração deste homem. Olha como ele está nos tratando. Olha como aquilo é dado para nós que somos crentes. A hospitalidade generosa, porém, era apenas um meio de persuasão. Josafá ele é seduzido por uma suposta comunhão que, no fundo, não era espiritual, mas utilitária. Acabe estava com segundas intenções. Negócios, meus irmãos, e parcerias, nos nossos negócios e as nossas parcerias, quando realizadas sem discernimento, podem se tornar laços que nos puxam para longe de Deus. A fé cristã não pode ser compartimentalizada. O que quer dizer isso? A gente não é crente quando está na igreja, e na igreja é uma coisa, no trabalho é outra, nos negócios é outra, ali, no meu estudo é outra coisa. Não existe isso. Nós devemos permear toda a nossa vida, inclusive as nossas decisões econômicas e institucionais, com base nas Escrituras, com base na permissão e na vontade de Deus.
Uma sociedade que visa o lucro, mas sacrifica princípios, é uma aliança disfarçada de sucesso. Ela disfarçada de sucesso porque ela promete te entregar lucro, ela promete te entregar sucesso, mas depois ela vai te cobrar algo. Ela vai te cobrar teus princípios, ela vai te cobrar tua posição como crente. E a gente, quando percebe, está imergido em um local distante de Deus. Paulo adverte em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Essa advertência vale para os nossos jantares, nossas reuniões, nossas sociedades, nossos contratos e nossas intenções. Devemos perceber, irmãos, que todas essas coisas que guiam a nossa sociedade, que regem o nosso trabalho, que regem o nosso comércio, que regem o nosso ganha-pão, não estou dizendo que não deve dar lucro, sim deve dar lucro, sim devemos buscar isso, sermos bons mordomos do Senhor, para cuidar e multiplicar aquilo que Ele nos entregou, mas isso não deve ser a custo dos nossos princípios, e isso não deve reger a nossa vida, mas antes deve estar submisso à palavra de Deus, ainda que aparente prejuízo possa nos causar, porque antes, maior lucro nós estamos acumulando no céu. Antes de assinar qualquer contrato, pergunte, isso glorifica a Deus? Isso vai me aproximar da comunhão com os santos? Esse dinheiro que eu vou ganhar, eu vou compartilhar com alegria com os meus irmãos? Eu vou ofertar para a igreja? Eu vou contribuir para os órfãos e para as viúvas? Para aquele irmão que está precisando de uma cesta básica? Esse dinheiro vai ser usado para quê? Esse empreendimento que eu estou realizando promove justiça, a verdade e o bem? Ou o nosso comércio, ou os nossos empreendimentos estão promovendo a uma vida dissimulada, estão promovendo uma vida desregrada, estão promovendo uma vida que leva os outros a se afastar de Deus? Por isso, meus irmãos, que tem certos tipos de negócio, tem certos tipos de comércio que o crente não deve realizar, não deve fazer, não deve se aproximar. Mas vai deixar de ganhar dinheiro por não estar vendendo isso. Mas eu não vendo isso. Eu posso estar perdendo muito dinheiro, mas isso eu não vendo, porque eu estou influenciando, eu estou contribuindo para o mal daquelas pessoas. E muitos crentes dizem assim, mas não sou eu. Cada um toma a decisão por si. Meu irmão, deixamos de ser sal da terra quando paramos de influenciar o mundo. Lembremos que nosso tesouro está no céu, como diz Mateus 6,20. E não em oportunidades que, embora lucrativas, destroem a integridade espiritual. Cristo nos ensina o valor de um reino que não se corrompe. Em sua economia, o valor está na fidelidade, não na performance. A cruz nos lembra aquilo que o mundo despreza como um aparente fracasso, mas na verdade é o nosso maior triunfo. Meus irmãos, a gente tem que lembrar constantemente dessas coisas. Apesar de muito ser nos oferecido em nosso trabalho, principalmente no Brasil, onde nós temos um jeitinho brasileiro, principalmente quando nos é oferecido um suborno para fazer coisas de outra forma, que não da forma legal, nós temos nos colocado de forma íntegra perante essas situações. Josafá deixou-se levar pela sedução de Acabe. E Acabe fala com ele o quê? Olha, vamos agora para Ramote de Gileade, a gente estabelece aqui uma relação, nossos filhos já estão casados, nossos reinos já estão próximos, vamos realizar comércio entre nós, vai enriquecer os dois, a gente não precisa estar comercializando para fora, a gente enriquece o nosso povo e a gente cresce junto. Josafá, oxe, boa. E as aproximações vão acontecendo. E aí Josafá diz assim, olha, lá Ramote de Gileade é um local que era nosso, mas os assírios foram e tomaram. E lá é um lugar bom, que vai render bom para a gente. Vamos tirar deles, ele já era nosso mesmo, eles não tomaram, o direito é nosso, vamos retomar dele, volta comigo lá. Ramote de Gileade vai ser reintegrado para quem? A princípio é para Acabe, quem é que vai se beneficiar? Acabe. Mas aí Acabe estava conversando com Josafá, olha, e depois o reino vai ser tudo uma coisa só.
que é que Josafá vai dizer? Nós então paramos na terceira aliança, na terceira desastrosa aliança de Josafá, a aliança militar, onde nos mostra a união que nós temos feito como crentes brasileiros, como evangélicos brasileiros com as trevas. Versículo 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. A aliança militar sela a tragédia, que foi iniciada pelo casamento, foi aprofundada pelo comércio ímpio e foi selada como a pior tragédia na aliança militar. Josafá, sem consultar devidamente ao Senhor, aceita lutar ao lado de Acabe. E aí mais para frente na história, Josafá diz assim para Acabe: eita, vamos escutar o que os profetas têm a dizer? Mas vejam, meus irmãos, ele inverte a ordem. Ele primeiro toma a decisão e depois ele pede uma consulta ao Senhor. E quantas vezes a gente toma a decisão e depois que a decisão está tomada, depois que o desmantelo está feito, a gente vai lá: ô Senhor, deu errado, me ajuda. Ô Senhor, abençoa isso aqui que eu tomei a decisão sozinho e não consultei ao Senhor, mas isso que eu tomei por minha própria vontade, o Senhor abençoa. Percebe, meus irmãos, como nós temos transformado Deus em um gênio da lâmpada, que Ele está à disposição para cumprir as nossas vontades. Eu faço o que eu quero e depois eu peço para o Senhor só dar o aval. É isso aí, meu filho, vai lá. Faça tudo que der na sua telha. Não me consulte em nada. Não peça minha permissão para nada. E tudo que você decidir fazer, eu vou estar só apoiando. A gente está conhecendo a Deus? Será que a gente está sabendo quem Deus é? Se pegar uma expressão bem baixa, os irmãos me permitem, a gente pode levar Deus a pagode. Sabe, meus irmãos, embora Josafá ainda procurasse ouvir profetas como Micaías, e aí a história conta que já Acabe traz uns 400 profetas, e tudo fala coisa boa: não, vai dar certo, Deus está dizendo que vai dar certo. Aí Josafá olha assim, porque é os profetas de Acabe, né? Aí ele fica meio assim, ele diz: tem um profeta do Senhor não? Por essa palavra de Acabe, a gente compreende que os profetas que estavam ali eram os de Baal, provavelmente os que enfrentaram Elias. E aí tem um ali, mas ele nunca fala coisa boa a meu respeito, eu não gosto dele não. Mande chamar ele, fale o rei assim dele não, vá, chame ele. Manda chamar Micaías, o rei está te chamando. Ele já não gosta de tu, é bom tu falar o que ele gosta, o que ele quer ouvir. Aí Micaías diz: olha, eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Micaías vai então à presença dos dois reis. E aí Micaías, a gente sobe para Ramote de Gileade para lutar com os sírios ou não? Aí Micaías diz: olha, vá lá, pode subir, é isso aí que estão dizendo. Micaías fica com medo no primeiro momento. Aí Josafá viu que a palavra de Micaías não foi firme e disse: fale aí, o que é que Deus mandou? Deus não mandou? Pode falar. Micaías disse: olha, se vocês for vai dar errado, Israel vai ser toda dispersada, Acabe vai morrer e tu vai voltar todo quebrado. Não vá não. A primeira coisa que Micaías levou foi uma bofetada na cara, na presença dos dois reis. Sabe, meus irmãos, e a gente está lá falando a palavra de Deus e o mundo está aplaudindo, tem a coisa errada. Quando o crente fala a palavra de Deus, a reação do mundo é dar uma bofetada, é recusar essa palavra. Se a gente prega a palavra e o mundo, os descrentes aplaudem, tem coisa errada com essa mensagem, meus irmãos. Micaías levou uma bofetada e disse: olhe e fale direito na presença do rei. E Micaías diz: olha, não abre mão disso não, foi Deus que mandou dizer. Foi posto na prisão, sem pão e sem água, até acabar a guerra. Ele não abriu de mão da palavra. Ele não abdicou dos seus princípios. Ele não soltou a doutrina. Ficou preso, sem pão e sem água. Josafá calou-se.
estava na terra do rei, não ia desfazer da palavra de Acabe. E lá vão os dois para a guerra contra a Síria. E a guerra contra Ramote de Gileade é marcada pela desobediência à palavra revelada. Josafá escutou o que Micaías disse. Josafá foi mesmo assim, ele já estava comprometido com Acabe, até o pescoço. Então, Micaías profetiza a derrota, ele é ignorado. E Acabe, tentando manipular o juízo divino, disfarça-se. Porque o que foi que Micaías disse? Que Acabe ia morrer. Aí Acabe disse o seguinte: eu já sei o que eu vou fazer. Aí ele chega a Josafá e diz: olha, eu estou com muita vontade eu estou com sangue nos olhos para ir para cima dos assírios. Eu vou me disfarçar de guerreiro porque eu quero entrar na peleja também para lutar. Parece um corajoso, né? Aí diz: você fica aqui comandando as tropas aqui e eu vou de soldado raso para a linha de batalha. Aí Josafá olha para Acabe e diz: caramba, esse é um homem mesmo. O que é que Acabe está pensando? Ó, o besta. Ele se veste de rei, todo mundo pensa que ele sou eu, enquanto eu estou escondido aqui no meio do monte de soldados para ninguém me pegar. Os capitães do exército inimigo falam o seguinte: olha, eu não quero perder tempo com luta com gente baixa. A gente vai mirar no rei. Vai todo mundo ignorar o exército, vai todo mundo para cima do rei. Depois que o rei morrer, o exército se dispersa e a gente ganha a guerra. Era a estratégia do inimigo. E aí eles foram. Começa a guerra e todo o exército assírio começa a se mobilizar contra Josafá. E quando Josafá ele se vê, ele está cercado dos generais inimigos, longe do seu exército. E aí ele vê que ele vai morrer e ele pede socorro ao Senhor. E aí, por causa da fidelidade de Josafá, por ter continuado as obras de Asa, o seu pai, Deus tem piedade e misericórdia e livra Josafá da morte. Porque quando Josafá então grita pedindo socorro a Deus, os generais inimigos reconhecem que aquele não era Acabe. E aí eles dizem: não, deixa para lá, era um engodo, era um engano. Aquilo não é Acabe não, volta. E quando ele estava voltando, a Bíblia conta que um soldado atirou uma flecha, mirando no nada, jogando contra o inimigo. E essa flecha caiu diretamente na brecha da armadura de Acabe, que estava no meio dos soldados. A flecha acertou ele certinho. Aquela flecha foi quem que mandou, meus irmãos? Foi Deus. Foi uma flecha que foi perdida ali no meio da guerra, mas acertou justamente Acabe, justamente no encontro da armadura dele. E Acabe morre na guerra. E o exército de Israel sofre uma derrota retumbante. Josafá é poupado, não pela sua prudência, mas pela misericórdia do Senhor. Acabe achava que estava se escondendo de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Ele achava que poderia escapar do juízo de Deus, mas o olhar penetrante de Deus leva uma flecha ao acaso a encontrar o rei cumprindo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Josafá ele é poupado e ao voltar para Jerusalém ele é repreendido por Jeú, um profeta de Deus. Deus manda a palavra para Jeú, que chega para ele e diz, 2 Crônicas capítulo 19, versículo 2: devias tu ajudar o perverso e amar os que aborrecem a Deus? Será que a gente tem que amar o perverso e a gente tem que amar os que aborrecem a Deus? Meus irmãos, nós devemos amar, ter um amor de misericórdia para aqueles que estão perdidos, mas este amor ele é expresso em nós quando nós apresentamos a Cristo para essas pessoas, não quando nós alisamos os seus pecados. Tem muita igreja que traz: venha do jeito que está e fique assim. Isso não é evangelho. Nós não compactuamos com o pecado, apesar de sermos pecadores. Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim é que eu faço.
Estamos presos, meus irmãos, num corpo de pecado, que só estaremos livres dele quando, junto com Cristo, reinaremos na glória, e nossos corpos serão transformados, e a glória do Pai irá nos encher, e o pecado será completamente extirpado das nossas vidas. Mas enquanto ainda militamos contra o pecado, o Espírito Santo que habita em nós, nos fortalece, nos capacita para resistirmos ao diabo, porque é garantia do nosso Senhor: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não podemos tomar alianças e amar os ímpios e amar os seus pecados e aborrecer a Deus, porque antes importa obedecermos a Deus, antes importa amarmos a Deus e a sua palavra, e isso implica fazer de nós inimigos do mundo, porque aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque nós não podemos ter dois senhores. Ou nós somos debaixo do senhorio de Cristo, ou debaixo do senhorio de Satanás. Porque o mundo ele está dividido, meus irmãos, no reino das trevas, no império das trevas, ou no reino da luz. E Cristo ele é o valente, meus irmãos, que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós, dentro do reino do Filho do seu amor, temos flertado com o reino das trevas. E muitas vezes usamos uma desculpa de porque estamos em missão. Missão é levar uma palavra de arrependimento. Missão é levar uma palavra de juízo, é dizer: olha, eu tenho uma notícia ruim para você. A notícia ruim é que nós, como seres humanos, estamos separados de Deus. Nós, como seres humanos, estamos condenados por nossas próprias ações. Nós escolhemos ir para o inferno com nossas próprias pernas. E Deus, por misericórdia, e esta é a boa notícia, este é o Evangelho, por misericórdia, Deus mandou o seu Filho para nos resgatar, apesar da ofensa que cometemos contra Ele. Ele decidiu abrir de mão da sua justiça e nos dar uma chance de redenção, mandando o seu Filho. E é nessa redenção que está no Filho, consiste em abandonarmos as obras das trevas, em reinarmos com Ele na luz. Mas a gente está tão apegado, a gente tem se mantido e temos agido muitas vezes como a mulher de Ló, olhando para trás para Sodoma e Gomorra. A gente às vezes está como o povo de Israel no deserto, desejando as cebolas do Egito e desprezando o maná celestial. Nossa luta, meus irmãos, não é contra o carne ou sangue. Não devemos nos unir a movimentos, causas, ideologias e políticas que não têm o selo do reino, ainda que pareçam nobres ou populares. Se não tem Cristo como centro, não compete a nós. Deixa o povo cuidar, deixa os mortos cuidar dos seus mortos. Não compete ao crente nada que não esteja com Cristo como centro da causa. Se nós estamos em hospitais, é porque o hospital tem o propósito de evangelizar e salvar os perdidos. Se nós estamos envolvendo em educação, é para educar o povo, que o centro de todo conhecimento é Cristo. Se nós estamos envolvidos em orfanatos e em casas de cuidado, é porque cuidamos do próximo para levá-los a Cristo. Toda causa que a igreja se une tem que ter como propósito a Cristo. E não deve ser associado com ímpios. E a gente deixa de confiar em Deus e olha para o dinheiro, olha para o poder do outro. E deixa de confiar em Deus. Mas a gente é tão fraquinho, mas a gente é tão pequenininho. Mas é isso mesmo, meus irmãos. Sempre foi assim. E vai ser sempre até o fim, até Cristo voltar. Na viagem desta vida, cantam as crianças, 2 caminhos há. Um é largo e fácil e vai direto à perdição. Satanás convida e com eles muitos vão. Né? O caminho que nós escolhemos é estreito, poucos passam. E a gente às vezes fica seduzido pelos números. E a gente esquece que no caminho da fidelidade são poucos. E a gente abre os olhos e olha aquelas mega igrejas. E a gente fica, eita. Meus irmãos, quantos daqueles são realmente salvos? E a gente tem inflado a igreja de Cristo, e hoje o Brasil é bem evangélico, mas que qualidade de evangélico? Quantos desses evangélicos são salvos? Tem muito evangélico perdido. Tem muito evangélico que precisa se converter. Tem muito evangélico que precisa abandonar seus ídolos e voltar-se para Deus.
Cristo, ele é apresentado como o verdadeiro guerreiro. Ele vence não com armas humanas, inclusive o dinheiro é uma arma humana, o poder, a influência, mas com justiça, a verdade e a santidade, porque nossas armas, elas são poderosas para derrotar os sofismas, os enganos, porque ela é fundamentada na verdade. Apocalipse 19, versículo 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, e ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E quem é que pode contra ele? Sua igreja é chamada para segui-lo, para seguir este cavaleiro que já venceu e quer compartilhar conosco a sua vitória. Ela é chamada para não se aliançar com os acabes deste mundo, mas como noiva pura e fiel tomar aliança com o noivo que é Cristo. As alianças de Josafá, elas revelam que a piedade não nos imuniza contra a imprudência. Ela mostra que mesmo crente, mesmo aqueles piedosos, podem ser imprudentes, e o caminho da imprudência leva a desastres. Que mesmo crentes podem andar em caminhos desastrosos, que Deus sim não permite que eles sejam condenados, que eles sejam perdidos como Josafá. Josafá não se perdeu, Josafá foi salvo por Deus, Josafá foi reconciliado, mas ele e o reino de Judá levaram consigo as consequências desta guerra desastrosa. O reino perdeu grande parte do seu poderio militar, o reino ficou economicamente frágil, o reino ficou enfraquecido, e por causa disso, vários reinos começaram a se levantar. Se nós vermos no capítulo 17, diz que ninguém se metia com Judá porque tinha medo. Depois do capítulo 20, começa um monte de povos, os edomitas, os assírios, começa o pessoal a ir contra Israel, perderam medo e começaram a atacar, e agora eles tinham que se defender, e agora o exército estava pouco, e a economia estava apertada, e o povo estava passando necessidade. Josafá foi salvo, mas as consequências do pecado ficaram. O pecado, meus irmãos, a gente não pode brincar com ele. Quando nós deixamos de consultar a Deus, nós tropeçamos. Quando nós nos deixamos seduzir por alianças baseadas em interesses e inconveniências humanas. Mas Deus também revela a sua misericórdia para conosco. Josafá foi repreendido e restaurado, e é por isso que os irmãos devem aceitar com alegria a disciplina bíblica, a disciplina da igreja, a disciplina da assembleia. E a gente não pode ficar triste porque foi disciplinado, a gente tem que ficar triste por causa do nosso pecado. A disciplina é motivo de alegria porque é prova que nós somos filhos, porque Deus repreende e castiga os seus filhos. Agora, quem não é filho, ele não vai repreender. Quem não é filho já está condenado. Deus não está preocupado em cuidar com os de fora, Ele cuida dos seus. Para os de fora, Ele anuncia o Evangelho. Para os que são filhos, Ele repreende, Ele educa, Ele castiga. E a prova de que nós somos filhos é porque nós somos repreendidos. E se nós desprezarmos, então, a disciplina da igreja, que tipo de crente nós somos? Que estamos recusando a disciplina do nosso Pai. Será que agora estamos voltando nossas costas para Deus? Nós não aceitamos mais as autoridades espirituais colocadas sobre nós? Nós não podemos, meus irmãos, voltar as costas para as autoridades colocadas sobre as nossas vidas, porque foi Deus que colocou o pastor, o presbítero, o diácono, os professores, os aconselhadores, todos aqueles que estão colocados em nossas vidas, foram colocados por Deus, para que nós não caiamos em tropeço. Essa história nos ensina que mesmo quando erramos, Deus, Senhor, nos chama de volta. Ele não abandona os seus, Ele cuida de nós. Que essa palavra nos leve a examinar nossas alianças. Com quem nós temos andado? Com quem temos feito acordos, casamentos, sociedades e projetos? Estamos buscando a vontade de Deus em oração e jejum, ou estamos sendo levados pela diplomacia, pelo afeto ou pela ambição? Em Cristo nós temos uma aliança perfeita.
Ele é o noivo, Ele é o provedor, Ele é o guerreiro. Ele não firma acordos frágeis, mas Ele sela com sangue uma união eterna e inviolável com o seu povo. Sigamos com Ele em santidade, prudência e fidelidade. As consequências do pecado permaneceram em Josafá e seu reino. Lembram que da primeira aliança desastrosa que foi do casamento, sabe o resultado dela, que eu disse que eu ia dizer mais para frente? Josafá morre no tempo dele, no tempo certo. E aí o seu filho mais velho, ele teve vários filhos. Para os seus filhos, eles o nomeou como governadores de várias cidades e compartilhou sua riqueza com todos eles e viraram príncipes poderosos em Israel. E o seu filho mais velho, aquele com quem ele casou com Atalia, começou a reinar. Quando ele começa a reinar, a primeira providência dele, matou todos os irmãos. Matou toda a casa de Davi, para que nenhum disputasse com ele o trono. Qual foi a segunda providência dele por influência de Atalia? Erigir e construir vários postes ídolos. Levantar os altos que foram derrubados por Asa e por Josafá. Levar o povo à idolatria. Chamar sacerdotes do norte e de Baal para o sul. Promover cultos de prostitutas a Baal. Levar o povo a abandonar a Deus, rasgar as escrituras e fechar o templo, perseguir os sacerdotes de Deus. E Judá caiu, mas caiu, meus irmãos, numa era de escuridão, por causa desta aliança desastrosa. Atalia se revela uma cópia da mãe, uma segunda Jezabel. Mas lógico que por causa da aliança que Deus firmou com a casa de Davi, Ele não deixa as coisas acabarem assim. Jesus então, Deus castiga Atalia morre. O filho de Josafá, que toma o lugar do trono, ele é severamente castigado. Ele é castigado de uma forma terrível, como Acabe nunca foi castigado. A morte de Acabe foi tranquila, perto da morte do filho de Josafá. Se os irmãos forem lá ler, vão ver como foi. Não foi legal. E o epitáfio, a nota de rodapé, a nota final que a Bíblia deixa para o reinado do filho de Josafá foi: morreu e não deixou saudade. Já pensou você ter isso na sua lápide escrita? Se foi e foi tarde, não deixou saudade. Foi o destino dele, abandonado por todo o seu reino, porque ele só fez o que era mal perante Deus. Que o Senhor nos dê discernimento para dizer não às alianças que Ele não aprova, coragem para romper com aquelas que precisam ser deixadas e graça para andar em comunhão com aqueles que temem o seu nome. Que Ele tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Amém.